aí, Felipe, futebol é pecado ou não é? Fala aí. É pecado que a gente viu agora na Copa do Mundo. Uma seleção brasileira cheia de craque com o técnico que a gente tinha. Aquilo dali é um pecado. Sair nas quartas de finais pela segunda vez em 2 Copas, né, cara? Aquilo é um grande pecado. Mas, assim, saindo da brincadeira, né? Não é um pecado, irmão. Pelo menos eu não vejo como um pecado. Eu gosto de analisar, a gente conversava, né, o Henrique, o que é pecado, né? E quando a gente olha em Romanos, Paulo ele usa o substantivo pecado 48 vezes. Quando pega toda a carta de Romanos, o substantivo pecado ele aparece 48 vezes nessa carta. Em todas elas, Paulo ele coloca como uma ofensa contra Deus. Então ele coloca pecado lá nessas 48 vezes como uma ofensa contra Deus. Uhum. E aí fica a pergunta, né? No que nós estamos ofendendo a Deus se estivermos assistindo futebol? Interessante. Assistir futebol é uma ofensa a Deus? E aí, Henrique? E aí? Tu sentiu, né? Ele fez uma pergunta, ele pegou a pergunta, transformou e jogou pra você. Tacou pra tu. Eu falei no início. Ele não tá com cara de Vinícius Júnior, não, que ele não tá partindo pra dentro, não. Ele tá com cara de Casimiro, controlando o jogo, tocando bola. Já tocou a bola pra tu. Sou meio de campo. Já tocou a bola pra você. Tu que é artilheiro, vai ter que matar no peito e fazer esse gol, cara. Pode passar pra cá depois fácil, Então, assim como muitas outras coisas na vida do cristão e na vida das pessoas de uma forma geral, existem coisas que não são propriamente dito pecados, mas que podem se tornar pecado. Essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração em relação ao futebol, aos esportes de uma forma geral. Sim. E como ele falou, a gente precisa analisar a raiz, a essência do que é um pecado, e a gente falou que o pecado, ele é primariamente o pecado ele é uma ofensa contra Deus, e logicamente as consequências e a quem é dirigido o ato pecaminoso vai falar em relação ao outro, mas primariamente é uma ofensa a Deus. E algo que não é propriamente dito uma ofensa a Deus, enquanto a gente faz, a gente pode ofendê-lo de alguma forma, quando a gente não faz da forma certa. E eu acho que a gente está aqui para justamente discutir isso, né? Os limites ou não do futebol ou dos outros esportes, até onde a gente pode ir ou não com isso. Eu acredito que não é pecado, mas pode se tornar. Pode se tornar um pecado. Não é um pecado, mas pode se tornar um pecado. Aí a questão que fica é como isso pode se tornar um pecado.